né? Já falamos das etapas da germinação de sementes, mostramos aí os tecidos vegetais, os embrionários chamados de meristemáticos, como deriva os tecidos permanentes, epiderme, esclerênquima, colênquima, parênquima, xilema e floema. Mostramos a organogênese vegetal. Falamos dos tecidos meristemáticos primários e tecidos meristemáticos secundários, onde se localizam. Falamos dos tecidos permanentes como a epiderme e seus anexos, o esclerênquima e o colênquima, que são dois tecidos de sustentação. Estávamos no parênquima, né, que é o tecido vegetal mais encontrado, ok? E aí falamos dos parênquimas de preenchimento, cortical e medular, os de reserva, aquífero, aerífero e amilífero, e aí ficamos nos parênquimas de assimilação, palissático e esponjoso. E aí nós ficamos nessa figura aqui, que é a figura que é uma das mais cobradas em cortes de questões de histologia vegetal, que é o corte, nesse caso aqui é um corte transversal e longitudinal ao mesmo tempo de uma folha. Então aqui você tem a epiderme superior, lá embaixo a epiderme inferior, fazendo um sanduíche aí do parênquima palissático e o lacunoso, também chamado de esponjoso. Então essa epiderme superior e a inferior possuem uma camada de cera que tem uma função equivalente à nossa camada córnea, que é chamada de cutícula, tem a função impermeabilizante. Ela é mais grossa nesse lado da folha que recebe a luz solar direta. Normalmente os estômatos, que são as estruturas responsáveis pelas trocas gasosas, eles ficam na epiderme inferior, isso se tratando de plantas terrestres. O palissático, o parênquima palissático, se diferencia do lacunoso por as células serem mais justapostas, enquanto nesse tem lacunas, que é para a circulação desses gases que saem pelos estômatos e entram pelos estômatos. Eles possam circular dentro da folha. Aqui nós temos o vaso condutor. Bom, aquela disposição que a gente viu lá é essa aqui, em que você tem uma camada de parênquima palissático e embaixo uma camada de parênquima lacunoso. Essa disposição nós chamamos de dorsi ventral. E ela é característica do mesófilo chamado de assimétrico, que caracteriza as dicotiledôneas. Já as monocotiledôneas, elas são caracterizadas por dois tipos de mesófilo. O chamado simétrico, que é aquele que você tem o parênquima palissático fazendo um sanduíche do lacunoso, ou aquelas que têm o mesófilo indiferenciado, que não dá para você separar o palissático do lacunoso. Lembrando que as folhas elas não apresentam crescimento secundário, crescimento em espessura. E uma outra observação aqui é que enquanto nas plantas terrestres os estômatos, que eu estou indicando aqui com a seta, fica na epiderme inferior, nas plantas aquáticas ele fica na epiderme superior, na face adaxial da folha, que a gente chama. Até porque a epiderme inferior está em contato com a água nas plantas aquáticas. Bom, falando sobre os tecidos de condução, nós temos o xilema, né, e o floema. O xilema, como vocês já sabem, também é chamado de leme, ele é quem conduz a seiva bruta, que é a seiva ascendente, que é a que leva água e minerais do solo para as folhas. O xilema é um tecido morto, né? Essas células são mortas pelo... Essa aqui é a figura de uma célula de xilema. Então, aparece vazio porque a célula é morta, devido ao acúmulo, como eu já expliquei para vocês, de lignina. E é por esse espaço que vai passar a água e os minerais. Existem dois tipos de células de xilema, os traqueídeos e os elementos de vaso ou elementos traqueais. Essa imagem aqui é de elementos de vaso, ele é mais grosso.
Os traqueídeos são mais finos, ok? Bom, outra coisa é que na passagem de uma célula para outra, nos traqueídeos nós encontramos pontuações e nos elementos de vasos perfurações, que são espaços maiores. Então isso faz com que os elementos traqueais eles sejam mais eficientes no processo de condução de seiva bruta, ok? Lembrando que essas células, pelo fato de serem mortas, elas não têm protoplasma. Já o floema é um tecido vivo. O floema é quem conduz a seiva elaborada, a seiva orgânica, que é aquela que desce normalmente das folhas, desce para alimentar o restante da planta, caule e raiz. Tem um sentido, na maioria das vezes, descendente. O floema é formado por dois tipos de células, elementos crivados, apontados por essa seta aqui. Ele é chamado de crivado porque ele tem a chamada placa crivada. É como se fosse aquela plaquinha que vai embaixo do chuveiro, por onde a água, né? Tem crivos. Crivos são buracos, que é para a passagem da seiva elaborada de uma célula para outra. As células do floema são vivas, porém elas são anucleadas. Então elas são acompanhadas pelas chamadas células companheiras, que são células nucleadas. Elas que são responsáveis por renovar todas as proteínas e enzimas necessárias para a sobrevivência dos elementos crivados. Bom, chega o momento da gente analisar os cortes de raiz e caule de mono e dicotiledôneas em crescimento primário e secundário. São chamados cortes transversais. Okay? Então, primeiramente, vamos analisar a raiz. Aqui é uma raiz de uma monocotiledônea em corte e aqui é uma raiz de uma dicotiledônea. Todos os dois tipos de raiz se dividem em três partes, né? As partes internas aqui, que é a epiderme, o córtex, que é o parênquima cortical, e o cilindro vascular, que é onde estão os vasos condutores de seiva. Okay? A disposição aqui desses vasos condutores de seiva é diferente em mono e dicotiledôneas. Lembrando que essas células maiores aqui são células de xilema, são cercadas por células de floema, tá bom? Essa primeira camada do cilindro vascular é a chamada endoderme. Essa endoderme ela é extremamente importante porque ela é que é responsável por filtrar a seiva, né? Já que aqui é na raiz, a água entra e essa endoderme ela vai filtrar a seiva porque os espaços intercelulares dela são impermeabilizados pelas chamadas estrias de Caspari. São depósitos extras de celulose. Isso é importante também para o assunto que nós vamos ver de condução da seiva bruta. Já na raiz da dicotiledônea, você vê uma disposição aqui em forma de estrela do xilema. Aqui é xilema, essas azulzinhas aqui é floema. Aqui essa roxinha é endoderme, é comum, né? Tem nas duas. E o periciclo, que é essas células vermelhinhas aqui, que está mais fácil de ver do que aqui na figura de cima. O periciclo é responsável pela formação, é um tecido meristemático responsável pela formação das raízes secundárias, as chamadas raízes adventícias. São as raízes que vão dar sustentação à raiz principal, vão dar auxílio à raiz principal. Bom, lembrando que as raízes de dicotiledôneas e gimnospermas, elas apresentam crescimento secundário, que é o crescimento em espessura, como eu já falei para vocês. Isso se deve a dois tecidos meristemáticos, o felogênio e o câmbio. O felogênio ele vai se formar, né, no próprio parênquima, ali embaixo da epiderme. Esse felogênio vai produzir dois tecidos, um acima dele que é o suber
e outra abaixo, que é a feloderme. O suber é um tecido morto, devido à impregnação de suberina, que mata a célula como a lignina. O suber é o terceiro tecido vegetal morto que a gente já chama a atenção. Um é o xilema, o outro é o esclerênquima e o outro é o suber. Bom, como esse suber ele se forma entre o felogênio e a epiderme, que era o tecido externo, mais externo da raiz e do caule também, a epiderme ela não faz fotossíntese, então a epiderme ela morre junto com o suber. E aí ela é descartada. E aí o tecido que passa a ser mais externo é o suber, e não a epiderme, e isso em crescimento após o crescimento secundário. E aí essas três camadas, suber, felogênio e feloderme, é o que é chamado de periderme da raiz e do caule. Isso só acontece da raiz e no caule, repito, de dicotiledôneas e gimnospermas. Em mono não tem isso. Em mono vai ser a epiderme mesmo. E o câmbio vai ser responsável por formar mais vasos de floema secundário, e mais vasos de xilema, que é o xilema secundário, né? Que passa a ganhar boa parte na raiz e do caule também. Aqui mais uma imagem para você ver em detalhes, né? O que é esse crescimento secundário? É o aumento em espessura. Olha a largura disso aqui em relação a isso. Vejo tanto que o xilema, que é esse vermelhinho, aumenta para cá. O floema, que é o azulzinho, aumenta. O parênquima cortical diminui bastante o tamanho, até quase desaparecer. E aqui a epiderme ela é substituída pela periderme. Esse crescimento e espessura se deve à atividade desses dois tecidos meristemáticos secundários, o câmbio e o felogênio. Bom, passando para o caule das monocotiledôneas, essa diferença a gente já fez lá no início de angiosperma. Os vasos condutores de seiva, os feixes condutores, eles formam essas máscarazinhas, parece aquela máscara do pânico, né? Aqui o olhinho, ó, os dois olhinhos e a bocona. Ó. Então, essas máscarazinhas aqui são os feixes de vasos condutores. Esse olhão aqui, essa bocona é xilema. Bom, então apareceu essas máscarazinhas do pânico e um corte transversal do caule, não tenha dúvida, é o caule de uma monocotiledônea. Já nas dicotiledôneas, né, aqui ainda, né, é um crescimento primário da dicotiledônea, mas já começa a formar aqui um anel de vasos condutores, né? Passa a ter um formato de anel, até ficar o xilema bem no centro e o floema por fora do xilema. Então eles não ficam dispersos, eles ficam formando um cilindro central. Ok? Beleza? Bom, as mesmas modificações que acontecem na raiz acontecem no caule. Ok? Então, vai acontecer o crescimento em espessura, aumentando daqui para cá, devido à atividade do câmbio, que forma mais vasos de xilema, esses dois vermelhinhos aqui, e mais vasos de floema, que é o floema secundário. Beleza? A epiderme também vai ser substituída pela periderme. O córtex diminui bastante aqui de tamanho. E a medula também diminui de tamanho até desaparecer. Tá certo? O caule mesmo, esse aqui engrossa bem mais do que a raiz ainda. Tá certo? Bom, essa figura aqui é uma das a mais icônica dessa parte de crescimento, porque ela mostra um caule em três momentos aqui, são cortes em três estágios, um mais jovem, um intermediário e um mais antigo. E aí é feito aqui um corte transversal, que é como se fosse uma fatia de uma pizza. Aqui uma pizza, um pedaço menor, aqui intermediário, aqui uma pizza, aquela gigante, né? A pizza um pedaço maior. Então,
você percebe aqui esse aumento no raio, né? No raio xilêmico que eles chamam. O raio aumenta aqui, aumenta o diâmetro, aumenta a espessura. Então, isso se deve à ação lá do felogênio, principalmente do câmbio. O câmbio é que faz engrossar mais ainda. Então, aqui, por exemplo, que está em crescimento primário, essa camada verdinha aqui é a epiderme. E aí, quando surge aqui o felogênio, que é esse vermelhinho aqui, que está chamado de câmbio felogênico ou subfelogênico, é a mesma coisa, passa a produzir o suber e aí a epiderme vai ser descartada. E aí vai ficar a periderme, que é, né, o suber, o felogênio e a feloderme. E o câmbio ele produz o xilema secundário e o floema secundário. Então aqui, por exemplo, é o floema secundário, né? Aqui nós temos o câmbio, né? Então ele produz o floema secundário para cá e o xilema secundário para baixo dele. Aqui é o xilema primário, aqui é a medula. Então fica assim, ó, a sequência. Como é que fica a sequência? Fica a medula, xilema primário, acompanha aqui a seta. Xilema secundário, câmbio, floema secundário, floema primário, feloderme, felogênio e suber. Isso aqui formando a chamada periderme, ok? Importantíssimo essa identificação dos tecidos. Bom, nos caules lenhosos das dicotiledôneas, aparecem esses termos aqui, alburno e cerne. O que é isso? É xilema, pessoal. Tá? Então, você tem aqui a periderme, que pode ser chamada aqui, está chamando de ritidoma, que é a periderme que se descasca. Aí tem o felogênio, tem o parênquima cortical, floema, câmbio, aí vem alburno e cerne. Esse alburno é o xilema ativo e o cerne é o xilema inativo. Todos os dois são formados por células mortas. Só que o cerne não conduz mais seiva bruta, ele é entupido pelas chamadas tilas, ok? Que são células de parênquima medular que entopem esses vasos. Isso tem uma importância, porque vocês estão vendo aqui essas fissuras, são as chamadas lenticelas. Isso aqui traz ar e traz parasitas. E aí, como esses tecidos são mais antigos, eles ficam mais susceptíveis à ação, por exemplo, de bactérias decompositoras. E uma vez que essas bactérias ataquem esses tecidos, eles não se propagam, né? Esses parasitas não se propagam para o restante da planta, porque esse cerne ele não conduz mais seiva. Ele tem apenas a função de sustentação, ok? Então, o cerne é o xilema inativo e o alburno é o xilema ativo. Vocês estão vendo aqui, né? Essas listras aqui no alburno, no cerne, essas listras é o que nós chamamos de anéis de crescimento. Esses anéis de crescimento, né, são formados devido à atividade do câmbio. O câmbio ele produz o xilema, só que naqueles locais onde as árvores estão num ambiente que tem as 4 estações bem definidas, o que acontece? Na primavera e no verão, as células de xilema que são produzidas, elas são mais espessas para conduzir mais seiva. É o que nós chamamos de xilema primaveril, que seriam essas faixas claras. Estas faixas escuras é o xilema outonal ou tardio. Por que tem essas listas escuras? Porque as células de xilema elas são mais finas, menos espessas. E aí as paredes celulares ficam mais próximas umas das outras. E aí por isso que dá esse aspecto macroscópico dessa lista escura. Então aqui é um xilema, essa clara é o xilema primaveril e essa lista escura é o xilema outonal. Então, contando essas listas escuras,
cada lista escura dessa, né, cada ano só tem um outono e um inverno. Então, contando essas listas, você pode estimar a idade de uma planta. Por exemplo, a planta tombou. Aí, uma sequoia, uma grande dinossauro tombou. Então, você sai contando essas listazinhas desde aqui do cerne para fora. E aí, cada linha dessa representa um ano de vida daquela planta. E aí você pode, né, por exemplo, numa sequoia que viveu 2.000 anos, eu vou encontrar 2.000, por volta de 2.000 listrazinhas dessas. E é assim que se conta a idade de plantas, né? Plantas que acabaram de tombar. Porque aquelas plantas que viraram fóssil, aí você faz aquela datação de carbono. Agora, não dá para fazer datação de carbono com uma planta que acabou de morrer, que ela ainda está ganhando carbono, estava ganhando carbono ainda, ok? Então, os botânicos eles podem estimar a idade de árvores contando esses anéis de crescimento, que ficam mais nítidos naqueles ambientes que têm as estações bem definidas, ok? Bom, e aí como considerações finais, né, lembrar que as monocotiledôneas elas não têm crescimento secundário. Aquelas monos, como por exemplo as palmeiras, que tem o caule do tipo estipe, que engrossa, devido a divisões isoladas de células, mas não é considerado crescimento secundário. Então, mono não tem crescimento secundário. Ritidoma é o nome que se dá a esse essa periderme que se destaca. Aqui, por exemplo, uma goiabeira. Aí você pode chamar esse suber de ritidoma, porque ele naturalmente vai descascando, como se fosse uma cobra trocando de pé. E outra coisa importante é que internamente as plantas elas têm defesas contra os herbívoros, como cistólitos, drusas e ráfides. São pedras, né? São estruturas sólidas. Os cistólitos eles têm a forma de um cacho de uva, esse bem daqui, de carbonato de cálcio. Então, quando o animal come uma folha, né, que é um corte de folha, corta a boca dele, pode quebrar os dentes. As drusas são esses blocos aqui pontiagudos que cortam, né, são mais perigosos para o herbívoro do que os cistólitos, são feitos de oxalato de cálcio. E as ráfides, que são microagulhas. Por exemplo, aquela planta que o pessoal usa em casa, comigo ninguém pode, que usa para espantar mal olhar, né? Ela tem uma folha grande, verde, tem umas manchinhas brancas. Além dela ser tóxica, ela possui ainda ráfides. E aí, por exemplo, quem tem animal doméstico ou quem tem crianças não pode cultivar essas plantas em casa, porque um animal que, por exemplo, um cachorrinho comeu uma folha daquela, essas ráfides elas cortam a garganta dele e isso ajuda até a toxina a penetrar, né, mais fortemente no corpo desse animal ou no corpo de uma criança. Ok, pessoal? Então, essas explicações foram necessárias para concluir o assunto de tecidos vegetais. E aí vocês têm uma lista de questões que foram colocadas junto com esse material. Espero que vocês todos já tenham feito elas. E aí a gente pode tirar perguntas, tirar dúvidas aí dentro da plataforma, ok? E aí na próxima aula a gente volta com a parte final da botânica, que é a fisiologia vegetal.